Olá, olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ciliane Vendrúsculo, sou atriz, também sou mediadora de leitura e hoje nós estamos aqui num ambiente super legal, né, nessa cozinha diferente, uma cozinha bem sensorial, e eu tenho o prazer de conversar hoje com um amigo querido, artista aqui de Curitiba, André Coelho. Tudo bem, André? Tudo bem, Cili, como é que você tá? Eu tô bem também. Que bom ter você aqui com a gente. Pra quem não sabe, o André, ele é designer, né, André? O André também é do teatro, eu conheço ele já há alguns anos, né, nessa área, e a gente vai bater um papo hoje sobre várias coisas, né, André? Sim. Mas que tem mais a ver, eu acho, com o teu trabalho como artista visual, né? Sim. E de uma experiência muito legal aí que você teve, né, com crianças que estão no espectro autista, né? Sim. Queria que você falasse, então, aí para as pessoas que estão nos assistindo, né, que você fale um pouquinho sobre você, da tua trajetória. Quem é o André Coelho? Quem é o André Coelho? Bom, eu começo a minha história com a arte desde pequeno, desde criança. Eu cresci numa casa onde eu fui muito estimulado, onde eu tive muitas referências das artes visuais, da literatura, do cinema, e eu cresci nesse meio. Acabei me formando em design gráfico pela PUC e sempre fazendo teatro na escola, depois me profissionalizei. Você é aqui de Curitiba, né? Eu sou aqui de Curitiba. Você é curitibano? Eu sou curitibano. Da terrinha? Da terrinha. Então eu sempre tive esse aspecto multiárea, assim. Sempre focado em várias atividades culturais e me formei então em design gráfico e paralelamente sempre fazendo teatro e desenhando, né? Então eu fiquei mais ou menos 15 anos trabalhando como ator pesquisador em alguns grupos que tinham essa vertente de pesquisa que envolvia artes visuais, além do teatro, artes visuais, dança, performance. E sempre uma característica, eu sempre trabalhei muito de uma forma muito intuitiva. Então sempre quando eu tenho uma experiência como oficina, por exemplo, eu sempre trabalho por esse aspecto da intuição e da sensibilidade. Que foi o que eu pude experimentar, né, nessas minhas experiências aqui com as oficinas da Casa dos Sentidos. Você, né, é um artista, arte-educador que já teve inúmeras experiências, assim, eu acho, enquanto arte-educador dentro da sala de aula, né? Acho que você já falou um pouquinho que você vai sempre trabalhando muito via intuição, né? Assim, isso ao longo da tua trajetória, assim, foi algo que você foi construindo, você foi aprendendo? Como é que isso se deu, assim? Como é que isso se dá hoje em dia, né? Se você percebe uma transformação, assim, você enquanto arte-educador. Eu acho que eu sempre me propus, assim, quando dou uma oficina, a trazer a minha experiência prática, assim, do que eu já trabalhei, assim, sabe, do que eu já vivi. Eu me proponho a trazer isso, essa experiência, a partir da experiência, assim, mais do que, sabe, uma metodologia técnica, sabe? Então, eu nunca, tipo, vou dar uma oficina de técnica de desenho, assim, eu não sei, assim, não é, sabe? Então, porque no meu trabalho, assim, sabe, eu sempre estudei algumas vezes técnicas e tal, mas eu sempre sempre comecei a estudar alguma coisa, mas daí automaticamente eu já subverto isso e já trago para algo que eu não sei exatamente o que é, sabe? Que vem para esse lado sensorial intuitivo mesmo. Então muitas vezes eu já sofri um pouco com isso de querer, não, preciso estudar mais ou racionalizar mais, assim, o que eu faço. Querer formatar uma metodologia. Exatamente, eu querer formatar. Então, claro, você é obrigado a formatar, né, algumas coisas. Mas eu formato, acho que o necessário para que eu possa, claro, dar conta, interagir, né, com as pessoas dentro de uma oficina. Mas eu tento preservar esse lado um pouco mais subjetivo, que vem da intuição e da sensibilidade, né? E que muitas vezes é o que possibilita também, né? É o que dá abertura para muitas coisas surgirem. Exatamente, exatamente. Então, assim, para mim me interessa mais, às vezes, levar a pessoa que é da oficina para elas terem essa experiência
de criação, essa experiência criativa, que às vezes a gente nem consegue colocar em palavras o que é, né? Do que algo que ela, sabe, que às vezes você possa querer dar uma oficina de técnica, ela fica mais preocupada em fazer certo ou errado, sabe? Executar, desenhar né? bem ou mal, sabe? Se comparar com a outra pessoa ou... Não, assim, eu tento quebrar tudo isso e fazer com que ela se relacione com ela mesma, com o processo dela, que ela sinta, né, com o prazer de se relacionar consigo mesmo, nesse processo de autoconhecimento, né, que você tem quando você cria, né, quando você faz alguma obra de arte, assim. Então eu tento convidar a pessoa a entrar nesse movimentozinho de diálogo interno ali, né, e dela estar ali se relacionando com o material que ela está trabalhando, né? Então eu tento abrir esse espaço, que a gente não encolhe, a gente não toca, a gente não mostra né, num livro, né? Então eu tento trabalhar nesse, que é uma coisa muito, né, aberta, solta, assim. E claro, isso com a tua experiência de vida, né, de trabalho, você vai tendo mais conhecimento e lidando com as pessoas, né, saber, baseado na pessoa que eu estou ali, como acessar, né, como o que eu tenho que ali tentar tirar de medos, de carcaças e casas, você vai tirando, tentando tirar cada vez mais uma camadinha, uma casca, para que a pessoa tente se colocar nesse, independente do que ela faça ali, entendeu? Não importa o resultado ali do que ela está desenhando ou fazendo, mas sim se ela conseguir experimentar esse movimento criativo, desse diálogo interno que o artista tem, né? Isso daí já é legal, de fazer com que ela entenda que esse espaço existe, que ela possa experimentar um pouco esse espaço, já está valendo, assim. Que legal, André. Às vezes não é difícil, né? E se você chega justamente com um pensamento, uma metodologia muito formatada, né? Acaba que isso te impede de observar essas particularidades, né? Assim, de tocar esse sensível dessa pessoa, né? Dessa forma que eu trabalho. Sim. Mas, enfim, existem várias formas e vários métodos, né? Eu me encontrei nesse, sabe? Legal. Tentar trazer essa experiência e tentar criar ali essa situação, sabe? E da gente viver juntos ali aquele momento ali e a partir daí, né, a oficina rolar, assim. Foi a forma que eu encontrei, né, de passar. Isso que eu acho que é o mais rico do meu trabalho, assim, sabe? Bom, eu acho que você, na verdade, já até respondeu assim, uma coisa de uma pergunta que tem aqui, mas queria que você falasse. Então, assim, como é que é para você, assim, pensar eu sei que é uma pergunta super abrangente, né? Mas então, qual é a importância da arte em sala de aula, ou na sala de aula, né? A partir das experiências que você vivenciou com essas alunas, esses alunos criadores enquanto arte educador, mas até também aí fazendo uma ponte enquanto essa criança criadora, artista que você também já foi, né? Como é que isso se dá nessa relação, assim, se você consegue, enfim, traçar um paralelo ou falar um pouquinho pra gente como é que é isso pra você? Eu acho que a arte, assim, é importantíssima, assim, na escola, nessa fase que você está, né, se formando como gente, assim. Porque a arte, como eu falei antes, assim, desse espaço de liberdade que você cria, né? Então eu acho que é muito importante, como visão de mundo, assim, você saber que você tem esse poder de ter essa liberdade de enxergar o mundo como você tem a sua forma de enxergar o mundo, né? Acho que a arte é isso, né? O artista, ele expressa a sua visão de mundo, a sua visão interna, os seus sentimentos através da arte, né? E todos, assim, de uma forma geral, né? Quando você entende o poder da arte, quando você experimenta, você vivencia, nem que você não seja um artista no futuro, né? Mas você como um espectador, como um admirador, você que vai consumir arte e você, né, você vai
você vai consumir arte, você vai experimentar essa liberdade de enxergar o mundo através desses filtros possíveis, né? E você poder escolher de que forma você vai ver o mundo. Essa possibilidade de escolha, né? E filtrar e criticar e refletir, né? Você enxergar o mundo de uma forma muito mais rica e crítica e se engrandecer como ser humano, assim. Então eu acho que a arte te traz essa liberdade de ser quem você é, de você poder escolher quem você quer ser, sabe? Eu acho que a arte te dá essa ferramenta, nem que você não seja um profissional da arte no futuro, mas ela te engrandece como ser humano, né? Como um ser humano forte, sensível. Maravilha. É isso. Acho que Maravilha, obrigada. Super obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Valeu, Cecília. Obrigado. Muita arte. Eu que agradeço. Obrigado, gente.